Vamos lá, rapaziada. Antes de qualquer coisa, energia positiva, deixa o seu like, ajuda a gente a impulsionar esse vídeo e emana energias positivas para o nosso time através aí do seu gostei, através de palavras de afirmação nos comentários. Conto com vocês. Hoje é o último jogo, não tem mais para onde correr. Pode ser que a gente se classifique para a Libertadores de maneira direta, pode ser que não. O fato é que o sentimento segue firme, o fato é que hoje a gente vive outra realidade, e mesmo que a gente tenha encontrado problemas para render, sobretudo fora de casa, não tem mais alternativa. É a última partida, não importa o CEP, não importa o que tem do outro lado, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o histórico, o retrospecto, o que importa é que estará dentro de campo o Sport Clube Bahia, bicampeão brasileiro, dono da quarta maior média de público da história do futebol brasileiro em campeonato brasileiro, time que voltou à Libertadores depois de mais de 30 anos, mas time que mais vezes no Nordeste foi para a Libertadores da América, que além de ter sido campeão brasileiro 2 vezes, foi vice-campeão em outras 2 oportunidades na década de 60, time disruptivo, que conseguiu, mesmo sendo de uma região marginalizada, escanteada ao longo da história, ter destaque, ter relevância e conseguiu captar uma nação, uma quantidade enorme de torcedores que tem um imenso orgulho do que é ser Sport Clube Bahia. Seja a nossa briga na Série C em 2006, em 2007, seja a nossa briga na Série A por vaga na Libertadores em 2025, em 2024, o sentimento de ser Sport Clube Bahia é o mesmo. Isso se mantém, independente de qualquer coisa. Então hoje é o dia de não olhar para o adversário, de não olhar para o local em que está inserido, de não olhar a realidade da tabela, olhar para o Sport Clube Bahia e tudo que foi construído ao longo da história e acreditar que a gente vai conseguir vencer esse jogo e buscar essa vaga direta para a Libertadores da América. Não existe outra alternativa, não existe plano B, não vai ter repescagem, não vai ter outra oportunidade amanhã, depois de amanhã, quarta-feira, ou ainda nesse ano de 2025. A chance é hoje, 16 horas, e a gente precisa executar, a gente precisa fazer a nossa parte. Você pode acreditar nisso ou não, mas eu tô aqui para poder emanar energias positivas e fazer com que tudo seja transferido diretamente lá para o Rio de Janeiro para que juntos a gente possa alcançar esse objetivo de buscar a vaga direta na Libertadores da América, que vai ser extremamente importante. Critiquei ao longo do ano, critiquei ontem, critiquei anteontem, critiquei nesse mês de dezembro, critiquei em todas as oportunidades que foi justo, válido e, sem sombra de dúvidas, esse é o intuito, né? Construtivo, criticar, mas hoje é dia de emanar energias positivas e analisar o que a gente tem que fazer para poder buscar esse resultado positivo. Virado na desgrama, eu já chego aqui pro lado e boto na tela a provável escalação do Bahia, explicando que, na minha opinião, deve ser aplicada para essa partida, para a gente alcançar o objetivo de ir diretamente para a Libertadores da América. E você já deve estar vendo aí uma grande mudança que foi feita de maneira forçada nesse último jogo, mas que eu manteria para essa partida contra a equipe do Fluminense e eu vou explicar o motivo. No gol, Ronaldo, ótima temporada, apesar de ter começado aquém, abaixo, com a incerteza do torcedor, com erro na saída de bola, aquele jogo contra o Retrô, acho que tá na mente de todo mundo, com erro na hora de bloquear chute, naquele jogo contra o próprio Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e em algumas outras oportunidades, falta de confiança, falta de segurança, Ronaldo se firmou no gol do Bahia. É um dos destaques do Bahia nessa temporada, levando em consideração proporção, o quanto ele rendeu no tempo que ele rendeu. Ronaldo merece o destaque, o respeito e, evidentemente, obviamente, a titularidade nessa partida contra a equipe do Fluminense. Na direita, eu acredito que Santiago Arias deve ser utilizado, deve ser aproveitado, né? Mas não creio que isso vai acontecer já no começo da partida. Arias começou o último jogo, não fez uma partida ruim, mas é a oportunidade de Gilberto. E aí esse tipo de coisa tem que entrar em campo, tá? Gilberto já passou pelo Fluminense, é chance de lei do ex, vai jogar no Maracanã, vai jogar no Rio de Janeiro, no local ele está habituado, e é um cara de vigor físico. É uma coisa que a gente vai precisar para poder compensar outros aspectos dentro do próprio time que acaba não entregando esse vigor físico. Então eu acho que para compor, inclusive, uma linha de defesa com 3 zagueiros, com Gilberto, Canu e Ramos Mingo saindo mais pela esquerda, Gilberto saindo mais pela direita, e Juba podendo construir por dentro, eu abdico de Arias para poder ter Gilberto. E quando ele for acionado na frente, corredor, linha de fundo, dobrar
com Ademir, como a gente já viu acontecer em muitas oportunidades, e quando dobra e Ademir consegue algum espaço para buscar a linha de fundo, tocar para trás, ele costuma ser assertivo. São 14 assistências na temporada, é um número, né, importantíssimo, um número expressivo e que merece destaque. Então Gilberto na direita, por uma questão tática e por uma questão de seja lá o que for isso, sincretismo, o cacete, de lei do ex possível, de jogar no lugar em que ele cresceu, está habituado, que ele gosta, que ele se sente à vontade, que é o estádio do Maracanã. Para mim, Gilberto começa a titular essa partida e Arias pode entrar no decorrer do jogo, caso seja necessário, para poder compor melhor essa construção pelo lado direito do campo, com menos vigor e mais cadência no decorrer da partida, a depender do que venha acontecer até lá. No meio campo, eu faria uma outra mudança. Acevedo mantido como titular, isso é algo já comum e que tem acontecido de maneira extremamente justa, por quanto evoluiu Acevedo e por quanto ele entrega de consistência e solidez. No jogo contra o Fluminense, lá no Maracanã, pela Copa do Brasil, eu lembro que Acevedo teve muita dificuldade para poder sair para o jogo. O Fluminense marcou muito essa saída. Pode ser novamente uma arma do Fluminense, por mais que tenha mudado o técnico, mas eu acho que a gente, mesmo tendo ciência desse risco, tem que ter Acevedo, porque a gente precisa de força física na composição dessa linha de defesa, na proteção da subida de Juba, principalmente pela esquerda, e também para poder construir jogo. Ele melhorou nesse aspecto. E eu colocaria Acevedo ao lado de Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro. Mas por que não Jean Lucas, Barbaço? Jean Lucas é muito bom jogador. Não à toa foi convocado para a seleção brasileira esse ano. Marca muito, protege a subida de Juba pelo lado esquerdo. Quando necessário, faz a dobradinha ali, ou promove triangulações pela esquerda com Eric Puga e Juba. Pisa muito na área, gosta de chutar de fora da área, gosta de definir de cabeça, tem uma boa presença, uma boa leitura. Mas todos esses atributos extremamente importantes de Jean Lucas estão sendo neutralizados por conta de um desgaste exacerbado. Ele tá muito cansado. Eu tenho a sensação que Jean Lucas hoje é o jogador mais exausto do time do Bahia, assim, sabe? É o cara que mais foi, entre aspas, explorado ao longo dessa temporada de 2025. E isso tem dificultado o desenvolvimento do seu jogo. Eu prefiro ter um Jean Lucas muito bem por 25, 30, 35 minutos do que um Jean Lucas meia boca por mais tempo, por 70, 80, 90 minutos. Eu começaria com o Rodrigo Nestor, que não entrega o vigor e aí justifica o que eu tenho falado da inserção de Gilberto na equipe, de Acevedo na equipe, para a gente poder ter essa equipe mais forte. E Nestor, nas vezes que jogou como segundo homem de meio campo, no lugar de Jean Lucas, surpreendentemente foi bem. Eu não tô falando porque ele fez gol só contra o Sport, estava ali dentro da área, não. Nas outras oportunidades que ele entrou dessa forma na partida, ele contribuiu com a construção, compensando que às vezes Acevedo pode ter dificuldade de implementar, conseguiu se conectar bem a Everton Ribeiro e conseguiu aparecer como um homem surpresa. Então acho que Nestor nessa posição é melhor do que na posição de terceiro homem de meio campo no lugar de Everton Ribeiro ou um pouco mais avançado. Então, levando em consideração o que Nestor entrega hoje positivamente e o que Jean Lucas, por conta do desgaste físico, não consegue entregar positivamente, eu prefiro começar com Nestor e ter Jean Lucas como arma no segundo tempo, quando a gente precisar desse vigor, dessa explosão, né, desse arranque que ele tem quando está saudável. Começaria com Nestor, Everton Ribeiro e na frente correria com Eric Puga e Ademir, e aí é buscar muita individualidade. Eu falo principalmente para você, Puga. Tem que buscar essa individualidade, tem que ir para cima, tem que voltar a ser destemido, corajoso, confiante em si mesmo. Esse é o jogo, irmão, para se lesionar. Espero que não, mas é o jogo para dar tudo de si, para estourar mesmo, para ir para cima, porque a temporada vai acabar. É a última chance de buscar uma vaga direta na Libertadores da América. Então é um jogo para estourar, para entregar tudo de si, de ir para cima. Se for perder a bola, que perca tentando, indo para cima, tentando drible, tentando passar por dentro de dois, como fez contra o Botafogo na Fonte Nova, tentando de tudo que é jeito. E o Willian José, com a experiência, né, para poder botar essa bola para dentro e fazer a melhor temporada em gols da sua carreira. Ele poderia ter feito isso já no último jogo, perdeu o pênalti, ele vai ter mais uma chance. E ele deve estar com isso na cabeça dele. Tem que fazer gol, Willian José, para poder ter 21 gols na temporada, superar seu melhor ano da carreira, que foi pelo Real Sociedade. Então vamos buscar, pai. Tem muita conversa não. Não tem plano B, não tem outra opção, não tem outra alternativa. É vencer ou vencer a equipe do Fluminense. Você, o que é que acha? O que é que você faria? Fala nos comentários, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha, que é extremamente importante pra gente. E não esqueça de apostar na BetSul, sua Bet Norte e Sul, super de 6,60. O Bahia vencer e ter mais um gol na partida. Aposte com cuidado, com responsabilidade, e obviamente só se for maior de 18 anos. Link no comentário fixado. Abraço, tamo junto, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?